A agricultura foi novamente destaque no cenário nacional. Vamos entender como funcionou as políticas de incentivo para os pequenos produtores em 2022, as expectativas desses pequenos empreendedores do campo para 2023 e como esses pequenos produtores podem se tornar empreendedores do campo. Sobre isso eu converso agora com a Marina Zimmermann, assessora técnica da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Marina, seja muito bem-vinda. Obrigada por topar conversar com a gente. Obrigada, nós que agradecemos essa oportunidade de poder compartilhar com vocês de algumas informações sobre o setor. Marina, o campo é uma boa oportunidade para os empreendedores? O campo ele é uma ótima oportunidade para os empreendedores e ele tem tido agora um viés jovem e isso tem feito com que ele fique cada vez mais atrativo. Uma característica dos negócios do campo é que eles são sazonais. Como o empreendedor pode entrar nesse universo entendendo também que ele tem essa parte das temporadas? O ideal é que ele conheça, né, o campo, ou então que ele cada vez mais se aprimore, faça cursos, né, para conhecer, capacitar também, para poder conhecer o campo e entender quais são as virtudes e as possibilidades que ele vai ter para empreender. Então, eu diria que o conhecimento ele é sempre dinâmico, né? E ele não para. Então, mesmo você sendo criado no campo, você tem que ter alguns tipos de capacitações para que você possa entender algumas mudanças que acontecem. Vocês conseguem perceber também uma continuidade de negócio na agricultura familiar? Um negócio que é de família e que as gerações vão passando? Isso ainda é muito comum no campo? O processo de sucessão, né, que a gente chama familiar, ele é contínuo, mas ele tem tido também pouco incentivo. Então, às vezes, o produtor rural ele prefere que os seus filhos estudem nas cidades e trabalhem nas cidades, ao invés de fazer com que ele estude para poder voltar, retornar para o campo. Então, a CNA e o Senar, eles vêm trabalhando muito nessa questão, né? E o produtor ele tem que entender que o campo é uma atividade, é um produto, é um empreendimento, né? Então, quando ele trata como empreendimento, ele vai criar os seus filhos para poder fazer essa sucessão. Então, os filhos estudam fora, mas depois eles voltam para o campo por entender que aquilo é uma empresa. Acaba que esse entendimento de empresa, né, acaba profissionalizando, então, uma atividade que antes não tinha tanto isso, né? As pessoas iam fazendo, iam aprendendo na prática e hoje você já vê esse movimento deles se prepararem fora e voltar com conhecimento pro campo. Ainda é um movimento pequeno, né, assim, no todo, mas a gente vê que alguns jovens, eles saem, né, vão estudar, vão se graduar, se capacitar, e depois eles entendem que com essas capacitações, né, com esse conhecimento do mundo, eles podem voltar para suas raízes, voltar para a fazenda ou para a propriedade do seu pai e, inclusive, auxiliá-los a evoluir, né? Então, conectar um pouco o que tem de moderno nas cidades com o que acontece no campo. É um movimento que ele é pequeno, mas ele vem acontecendo, principalmente em algumas cadeias que precisam ser um pouquinho mais tecnificadas. Um dos incentivos, né, das políticas de incentivo que a gente tem no campo é o Pronaf. Explica um pouquinho como é que funciona. O Pronaf ele é o grande programa de incentivo para a agricultura familiar, né? É aquele programa que ele vai fazer um crédito diferenciado para a agricultura familiar. E é um programa de sucesso, né? Então, no último governo, a gente teve, inclusive, um incremento muito positivo nos valores do Pronaf. Então, na safra 2022-2023, o governo federal disponibilizou mais de 50 bilhões e depois ainda conseguiu alocar mais 20%, chegando aí a quase 60 bilhões de reais exclusivamente para a agricultura familiar. E é um programa que ele era muito voltado para o custeio, mas o governo entendeu que a dinâmica, né, da agricultura familiar mudou e precisava agora também fazer novas linhas para investimento. Então, esse investimento ele vai muito para modernização daquelas propriedades, agroindustrialização daquelas propriedades e também para questões de sociobiodiversidade,
o que é muito positivo e vem de acordo com toda a lógica, né, de preceito mundial, de modernização e de tratar também da sociobiodiversidade. E a sustentabilidade nesse ambiente, como é que ela é tratada? Então, a sustentabilidade ela vem nas linhas de investimento para aquisição de placas solares, né, de produtos, de ferramentas que elas podem fazer com que esse produtor invista em tecnologia para diminuir, né, um pouco daquele gasto com energia elétrica, por um exemplo. Vem numa forma também de você incentivar práticas agroecológicas e práticas sustentáveis. Existem linhas do Pronaf para bioeconomia e para sistemas agroflorestais que são muito positivos, né? Então, em todo aquele conceito de diminuir o prejuízo causado por algumas práticas antigas que hoje elas podem ser modernizadas, melhoradas e serem mais sustentáveis. Você vê uma procura maior dessas práticas sustentáveis, desse tema, né? Não só da questão das práticas, né, com relação aos resíduos, mas também de se aproveitar, né? Aproveitando os resíduos do campo para fazer talheres descartáveis, tendo um outro destino para aqueles resíduos? Tem, e aí principalmente voltada à questão da energia elétrica, né? E a questão dos efluentes também. Então, hoje, produtores, principalmente suinocultores, eles estão investindo muito, né, na produção de biogás para poder gerar energia a partir dos dejetos da sua propriedade. Então, existe sim. Em 2022, a gente teve outros incentivos para o campo? A gente sempre tem muito incentivo, né? E como eu disse, algumas linhas foram abertas muito visando essa questão da agroindustrialização, porque ela traz um diferencial de você agregar valor àquele produto que você produz na sua propriedade. Então, esse é um grande incentivo, né? Essas práticas socioambientais também, mas teve um incentivo muito grande para a comercialização dos produtos. Então, para o acesso dos produtos ao mercado, também foi outro grande incentivo que o governo tem trabalhado e cada vez aumentado mais esses incentivos. Sobre a capacitação, como esses empreendedores podem buscar uma capacitação específica? Tem dois cenários, né? Tanto aquele produtor que já está no campo e aí busca fora, como você disse anteriormente, quanto aquele que também já entende um pouco mais da parte industrial ou olha para aquele cenário como uma empresa, mas o que ele pode fazer para melhorar ali a gestão do seu negócio? A gente conta, né, no nosso sistema com o Senar, e o Senar ele tem um programa muito robusto que é de assistência técnica e gerencial. E aí sim é uma capacitação completa, né, porque o produtor rural ele vai ficar 2 anos com aquela assistência técnica, com acompanhamentos mensais na sua propriedade para cada tipo de produção, né, que ele tenha. Então, ele tem capacitações ao longo desses 2 anos e também tem toda uma busca pela questão gerencial. Então, ele vai entender que ele precisa fazer melhorias, mas que ele precisa cuidar muito também do seu caderninho de contas, né? Porque no final das contas, a gente está falando de dinheiro, né? Então, ele tem que entender que a atividade dele precisa ser rentável. Então, o Senar, ele cada vez mais expande essa assistência técnica e gerencial. A gente tem quase todos os estados da federação, eles contam com assistência técnica e gerencial e cada ano vem crescendo o número de turmas, especialmente na região Nordeste com o programa Agro Nordeste. E olhando assim para um cenário mais macro, tem algum nicho que vocês percebem que tem um crescimento maior? A gente vem recebendo informações muito positivas do setor da apicultura, né? É um setor que ele tem no país inteiro, ele é desenvolvido no país inteiro, um pouco menos na região norte, mas como o preço do mel está muito bom, né? E esse mel do Brasil, mais de 70% dele é exportado, e o dólar muito alto, ele faz com que seja um setor muito atrativo. Então, a gente nota um crescimento do setor e do interesse por capacitação no setor. Sobre os produtos de origem, né? A gente vê também esse crescimento. Existe alguma atenção que o empreendedor precisa dar mais para esse tipo de segmento no campo?
Quando a gente fala de segmentos de origem, que tenha selos de qualidade, certificações, aí sim o produtor ele tem que, além da capacitação, ele tem que ter um cuidado muito grande com as boas práticas agropecuárias e boas práticas de fabricação, se aquele produto foi elaborado, né, na sua propriedade. O que isso significa? Né? Que ele tem que ter um padrão de qualidade um pouquinho melhor, para assegurar que aquele produto ele é saudável, além de ter as qualidades indicadas por ele, né, como uma qualificação diferenciada. E o que o empreendedor pode fazer para buscar esse selo? Vamos supor que na cabeça dele já está tudo organizado. Qual é o caminho para ele, de fato, ver se ele está fazendo todas as etapas para ter esse selo? Ele precisa sempre buscar entidades que deem suporte a ele, né? Então, assim, eu tenho uma organização coletiva ali, então ele precisa buscar um sindicato, uma associação, uma cooperativa, ou o próprio serviço público também, né? As EMATERs de cada estado também, as agências de agricultura e pecuária dos estados, para que ele tenha informações suficientes de que ele está produzindo da forma que deve e a melhoria, né? Então, ele precisa saber a parte da legislação, se ele está dentro daquela prática legal, digamos assim, né, no termo normativo. Outras entidades que podem agregar, o Senar, o Sebrae também, né, tratando das questões de acesso ao mercado. Então, se aquele produto dele tem uma boa embalagem, se ela tem algum chamariz, se ele pode fazer alguma propaganda, se ele pode usar as redes sociais, as mídias para poder colocar aquele produto dele no mercado ou ativar alguma plataforma. Então, assim, algumas entidades que dão suporte, né, ele tem que ir em busca dessas entidades para que ele saiba se realmente é aquele caminho mesmo que ele está seguindo ou o que ele precisa melhorar para acessar esse mercado, que é um mercado diferenciado e, por ser diferenciado, tem um critério um pouquinho mais elevado, mas também tem uma remuneração melhor. As redes sociais, a internet vem ajudando esse cenário no campo também? Vem sim, porque ela vem conectando, né? Então, a gente sabe que o acesso à internet, ele ainda, no Brasil, ainda é um pouco deficitário, principalmente na zona rural, mas quando o produtor, ele é munido, né, dessas ferramentas, ele consegue mostrar o que ele tem de melhor, né? E às vezes vem a questão da sucessão, então às vezes os filhos, as filhas, os cônjuges passam a ajudá-lo também a colocar aquele produto que ele faz com tanta dedicação no mercado e a mostrar o diferencial daquela produção. Isso é bem positivo. Então, na cadeia de sucessão, vocês acabam vendo isso de uma forma mais nova, né? Tipo, os filhos que têm mais acesso à tecnologia acabam também, às vezes, mudando e trazendo inovação para dentro do negócio também, da família que, às vezes, fez aquilo durante anos. Vocês conseguem ver essa mudança também de foco um pouco? Sim, a gente consegue, principalmente na questão dos produtos diferenciados. Então, nos orgânicos, nos produtos artesanais, nos produtos que tenham indicação geográfica. É muito interessante verificar eu falo que é um movimento jovem, né? Porque o jovem, ele busca sempre estar conectado, ele gosta de inovar, ele gosta, né, de estar dentro do contexto ali, né, daquele momento. E quando ele traz isso para aquela produção, né, da sua família, que ele sabe que é um produto diferenciado, agrega muito, agrega para toda a família, assim, e a gente vê que está dando muito certo. Marina, obrigada. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já a gente já volta com mais informações sobre o campo. Não sai daí. Voltamos a falar sobre empreendedorismo no campo com a Marina Zimmermann, assessora técnica da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Marina, dentro da CNA existem vários programas, entre eles o de alimentos artesanais. Explica pra gente como é que funciona esse programa específico. Esse é um programa bem interessante, ele foi iniciado no ano de 2019.
é um programa que conta com 5 eixos de atuação e eles são bem claros. Então, o primeiro eixo ele trata da parte de legislação, ou seja, legislações voltadas a alimentos artesanais. Então, a gente trabalhou muito e trabalha muito ainda com as questões voltadas ao selo-arte, né, os alimentos artesanais também, sucos, polpas, vinhos. Então, toda essa parte legal, né, o que está tramitando no Congresso, ou o que está dentro dos órgãos executores, Ministério da Agricultura, Anvisa, a gente direciona, né, nossos esforços para tratar dessa parte de legislação. A gente tem um segundo eixo que ele trata de assistência técnica e gerencial e capacitação. Então, quem trabalha efetivamente é o Senar. E a cada ano tem se notado, né, um crescimento muito grande de turmas voltadas à agroindústria artesanal e de todos os produtos. Então, ele vai desde produção de geleias até produção de leite e queijo, né? De queijo, que é o carro-chefe dos alimentos artesanais, passando também pelas polpas e sucos. Tem um terceiro eixo que ele trata da tributação e do crédito, né? Então, assim, quais melhorias e o ambiente, né, que poderia ser mais estimulado para poder diminuir os tributos para esses alimentos e aumentar o crédito, né? Um programa, um outro eixo, que ele trata das organizações coletivas. Então, ele vem falar muito das questões das indicações geográficas, né, do associativismo, do cooperativismo e como esses produtores desses alimentos podem fazer para poder entrar nesse movimento. Inclusive, a gente tem uma parceria agora com o Sebrae e a BDI, vindo desse programa, que é para a digitalização das indicações geográficas. Vai ser um projeto bem bacana. E o último eixo é acesso a mercados, né? Então, ele vai tratar das questões de publicidade, de marketing, né? E vários eventos aí que a gente faz e promove no intuito desses produtores terem acesso a mercado e poderem também desenvolver os seus produtos, né? Então, é um programa bastante completo e que cada ano ele tem um crescimento assim bem interessante no nosso sistema e no contexto também nacional. As indicações geográficas são uma maneira, um selo, né, de subir um degrau para aquele produtor que já está no caminho do campo? As indicações geográficas, a gente diz que ela é um ativo, né? Então, como ativo, ela faz parte até de acordos bilaterais do Brasil, por exemplo, com a União Europeia, né? Então, você sobe um degrau, mas não é de imediato. Então, eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, você produtor vai ter uma indicação geográfica e amanhã você já está ganhando o dobro por isso, né? Isso seria um pouco leviano. Mas é um projeto de longo prazo que ela estimula o desenvolvimento territorial, o associativismo, o cooperativismo daquela região, porque não é só um produtor que tem uma indicação geográfica, é uma coletividade, produtos diferenciados que remetem ao sabor daquela região e traz com isso toda uma questão do turismo rural. Então, assim, no longo prazo, sim, é muito bacana, né? É um ativo muito interessante para que esse produtor venha empreender em toda aquela região que eles estão localizados. E acaba então que um selo acaba respingando num universo, né? Tanto no turismo quanto também na procura por aquela região específica para poder provar o produto que está com selo. Exatamente. Sobre a premiação, como é que ela funciona? O Prêmio CNA Brasil Artesanal, ele veio desse programa dos alimentos artesanais tradicionais, nesse eixo, né, de comercialização e marketing. Então, já foram realizados diversos prêmios, começou como chocolate, depois salame. Esse ano nós tivemos do queijo e da cachaça. E ele é um prêmio muito positivo para o setor e principalmente para o pequeno produtor, porque ele é uma injeção de ânimo na veia, ele é direto. Então, cada produtor que entra e que é finalista, a gente depois nota que todo o produto dele foi comercializado. O finalista, né? Então, o vencedor, os 3 primeiros, mais ainda.
Então, ele realmente é um prêmio que ele tem um crescimento, tem uma aceitação muito grande do público consumidor, né? Então, a gente cada vez mais tem dado esforços para que esses prêmios tenham, né, características nacionais e que o público das grandes cidades conheçam esses produtos. E sobre esse prêmio específico, quantos produtores normalmente se inscrevem? Como é que é feita essa escolha também, né, de um júri, né, para poder eleger aquele produto específico? A gente já está na casa dos centenas de inscritos, né? Então, tratando agora de 2022, nós tivemos os 2 últimos prêmios, que foram de queijos e cachaça. Queijo é o que eu já falei, é o carro-chefe do produto artesanal, né? Então, uma quantidade grande de inscritos. Cachaça também um produto nacional, então também foi mais de 100 inscritos, né? Variando aí de 110 a 120 inscritos. O prêmio ele tem uma característica muito específica, porque ele não é um prêmio igual aos outros. Ele é um prêmio que, em primeiro lugar, ele é direcionado ao produtor rural que produz e elabora aquele produto, né? Então, ele é um prêmio com um direcionamento específico para esses produtores. E ele tem 3 etapas. Uma etapa é do júri técnico, então, sempre que é elaborado, né, esse prêmio, existe uma parceria com alguma entidade, alguma organização que já costuma fazer premiações para que tenha o componente técnico, né? Então, é a primeira triagem daqueles produtos que são inscritos. Depois tem um componente muito interessante que é o júri popular. Então, a CNA leva ao público das grandes cidades, né? No ano de 2022 foi realizado em Brasília, num shopping e depois num outro grande evento. A CNA leva aqueles produtos que já foram, né, definidos como finalistas pela parte técnica para o conhecimento do povo, né? E aí é muito bacana, porque sabor é aquilo, né? Eu gosto de um tipo de produto, você pode ter um outro paladar, então assim, não fica com viés, né? E o povo acaba conhecendo o que o Brasil tem de melhor, porque às vezes ele não conhece aqueles produtos brasileiros. Ele não sabe que ele está comendo um queijo do Marajó, ou um queijo de Santa Catarina, tomando uma cachaça do Nordeste, né? Ou do Rio Grande do Sul. Então isso traz, né, o público para dentro do interior. Isso é bem bacana. E a terceira análise que é feita nessas premiações é a parte da história do produto, né? Então, o produtor, o que é história? É o produtor escrever como que o produto dele é elaborado, mas se ele souber contar a história, ou seja, fazer o marketing do seu produto, ele vai ter uma pontuação maior, né? E a gente vê que as pontuações no quesito história, elas são as menores. Aí, o que a CNA já consegue observar? Que é onde o Senar pode ajudá-los, né? Então, o Senar pode entrar com a parte de capacitação, né, em ensinar o produtor que ele precisa saber vender a história daquele produto dele. Porque vender uma história, você pode cobrar um pouquinho mais por isso, né? O consumidor, ele paga pela conhecer a história daquele produto. Acaba que esses projetos também, esses programas que vocês fazem, acabam aproximando também, né, aquela realidade do campo que às vezes está tão distante do consumidor, por exemplo, de um shopping, como vocês falaram, né, que conseguem levar até o consumidor final, e fazendo também esse marketing de experiência na prática, né? Por mais que às vezes o produtor não consiga fazer a contação da história, isso já é também uma demonstração de você mostrar a origem daquele produto, como ele foi feito e ter esse contato direto. Agora a gente falando um pouquinho também do ingresso no Pronaf. Como é que esse produtor que quer entrar no Pronaf, quais são os passos que ele tem que dar para ele conseguir? No ano de 2022, a gente teve uma nova norma, essa norma ela acabou com a DAP, que era a Declaração de Aptidão ao Produtor, e entrou o CAF. O CAF é o Cadastro Nacional do Agricultor Familiar.
O que é esse cadastro, né? Quem é agricultor familiar, ele necessariamente precisa ter esse documento chamado CAF para poder adentrar em qualquer tipo de política pública voltada à agricultura familiar. No caso aqui, a gente está falando do PRONAF. Então, a condição para que esse produtor, né, vá atrás do PRONAF numa instituição financeira é ele ter o CAF. E esse CAF dele, ele tem que estar ativo. Sobre o programa de alimentação nas escolas, como é que ele funciona na prática? O PENAI é um grande programa, né? Ele é capitaneado pelo Ministério da Cidadania, mas por lei tem uma cota que no mínimo 30% daquele alimento, né, comprado por toda escola pública, ele deveria ou tem que ser da agricultura familiar. Mas a gente nota que ainda não é uma realidade nacional. A gente tem alguns estados, alguns municípios que não fazem nem 15% de aquisição via PENAI dos produtos da agricultura familiar. Então, é um programa maravilhoso, né, porque ele é local. Aquelas crianças, né, os jovens, eles podem se alimentar com produtos da sua região, o que isso é muito bom. Porque não adianta eu fazer, como nutricionista, fazer como é que eu posso falar assim? Um calendário de compras de produtos que não tem naquela região, né? Então, o bacana desse programa é isso, é o que o nutricionista, a merendeira, ela vai fazer aquele cardápio baseado nos produtos locais. E aí, principalmente produzidos pela agricultura familiar. Porque você reduz o custo de frete, porque o produto está sendo elaborado ali perto dele, né? E você reduz também, e você também fomenta aqueles agricultores familiares que estão naquela região, ou seja, o dinheiro circula ali. Então, o que a gente vem trabalhando muito para que os municípios, né, as prefeituras e para que os estados, eles possam, pelo menos, né, cumprir o que manda a lei. No mínimo 30% desses alimentos via PENAI que eles sejam adquiridos da agricultura familiar. Então a gente nota que ainda precisa crescer um pouco esse entendimento pelos gestores públicos. E acaba aproximando também essas escolas dos próprios agricultores familiares da região? Com certeza, porque a gente já tem uns pilotos, né, que nós participamos, que às vezes o nutricionista ou a merendeira, eles não têm ideia do que é produzido na sua região. E a questão da sazonalidade, né? Então ela precisa entender o que é produzido em cada época do ano ali para que ela possa montar o seu cardápio. E quando, né, esse responsável ele tem esse conhecimento do que é produzido na sua região, ele consegue montar um cardápio condizente com aqueles produtores que ali estão. Então fica positivo, né? Tanto para quem vai se alimentar, que são as crianças e os jovens, e para os produtores também da agricultura familiar que estão localizados ali naquela região. Acaba também gerando um conhecimento, né? Tanto para o nutricionista responsável para entender o cenário todo, quanto também para os profissionais da escola, né? Eu não sabia que aqui a gente já tinha tão perto um produtor. Vocês conseguem perceber essa troca também desses universos quando vocês colocam um programa que juntam várias frentes? A gente percebe e a gente vê que é bastante positivo, né? Porque às vezes quem organiza esses cardápios fica muito preso, né? Só aquelas compras assim rotineiras. E quando ele descobre esse universo, ele começa a desenvolver cardápios mais saudáveis também. E aí isso gera uma satisfação pessoal muito grande, né? Porque ele sabe, né, essa profissional, que ele vai ali contribuir efetivamente com uma melhoria da qualidade alimentar para suas crianças e seus jovens. Marina, muito obrigada pela conversa. Acredito que esse nosso bate-papo tenha tirado muitas dúvidas dos empreendedores e também dos produtores que querem dar um passo a mais no seu negócio. Nós que agradecemos e esperamos poder contribuir um pouquinho, cada vez mais, com essa questão do empreendimento para os pequenos e para a agricultura familiar do nosso país. Marina Zimmermann, assessora técnica da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Obrigada a você também por ter acompanhado esse nosso bate-papo. Até a próxima!